Olá, me chamo Rayane de Souza Carolino, estudante do curso de Fonoaudiologia do primeiro período da Faculdade São Francisco, na Paraíba. Vou apresentar esse vídeo voltado à disciplina Saúde Coletiva, ministrada pelo professor Anderson Rolim. Irei abordar o tema Saúde no Brasil Colônia, onde na época colonial a saúde no Brasil era nula, sem nenhum tipo de infraestrutura. Saúde no Brasil Colônia começa nos anos de 1500, quando a coroa portuguesa envia suas expedições a fim de povoar terras brasileiras para evitar dominações por outras nações. Os portugueses eles chegaram em embarcações, sem nenhum recurso, de forma mais insalubres possíveis, tipo, sem condições financeiras, as navegações em péssimo estado, tudo muito sujo e pouca comida. Realmente situação muito precária de higiene e alimentação. Fora que traziam também várias doenças. Algumas delas eram o sarampo, varíola, rubéola, tuberculose, a febre tifoide, que é uma doença bacteriana transmitida pelo uso de água e de alimentos contaminados. Ainda tinha a malária, disenteria e a gripe. No Brasil, já existiam moradores, que eram os índios, completamente vulneráveis à doença. Doenças essas tragas pela colonização e que também já existiam algumas outras enfermidades. Então, os índios eles não tinham nenhum tipo de proteção ou de imunização. Essa colonização causou um grande problema para a população, com consequências milhares de mortes. Mortes essas que não tinham nenhuma faixa etária. Morria idosos, jovens, crianças. Muitos índios eles fugiram pelas matas, com medo da situação, que era muito precária e pavorosa. As leis que tinham em Portugal também eram vigoradas no Brasil, porém não tinham preocupações, pois não havia infraestrutura e quem precisava de auxílios recorria aos pajés, curandeiros, boticários, que viajavam de maneira informal e sem qualquer planejamento público. Então, nesse tempo não tinha médico, era uma escassez muito grande de profissionais da área da saúde. Os médicos que apareciam, eles eram importados, o custo era muito grande. Sem falar também na infraestrutura e nas condições que era zero, né? Então restava a prática do curandeirismo, que não era bem vista pelos jesuítas, que também veio junto com a colonização. Quem eram os jesuítas? Jesuítas eram uma ordem religiosa, pessoas que participavam dessa ordem, que para eles o curandeirismo não era uma prática bem vista pela igreja. Daí então queria afastar tudo que era de diferente para eles. Em Portugal existia o físico-mor. Quem era o físico-mor? Era o nome clínico dado a um clínico geral que atendia doenças mais emergentes. Tinham também os comissários delegados, que no Brasil existia, porém eram números insignificantes para o tamanho do Brasil. Em 1550, em Portugal, tinha os almotacéis. Quem eram os almotacéis? Eram os oficiais da Casa Real, que garantia a boa qualidade dos alimentos. Eles eram encarregados da saúde do povo. Em 1744, foi retirado ao vice-rei do Brasil, que nesse tempo era Conde Galvez, a obrigatoriedade de aceitar a delegação do físico-mor, que além de médico, também teria que fiscalizar a saúde da população. Em 1782,
instituía a Junta do Protomedicato, formado por 7 deputados, com atribuições de físico-mor. A fiscalização foi enfatizada. Então, eles se juntavam e faziam inspeções sanitárias, fiscalizações e também examinavam os boticários. A finalidade nessa época era cuidar das pessoas que tinham mais condições financeiras e combater as endemias rurais que afetavam a produção da cana-de-açúcar, extração do ouro e do pau-brasil. No caso, só servia para quem tinha mais dinheiro e para aqueles trabalhadores que faziam com que rendesse rendas, né? Fazia com que o dinheiro girasse no país. Em 1808, com a chegada de D. João VI e a corte ao Brasil, veio também algumas políticas de saúde, pois não queriam ficar em um local onde poderia gerar doenças. Então veio junto um curso universitário de medicina, pois o objetivo desse curso era com que os médicos se formassem no Brasil, não fossem para fora para poder se formar. Então foi criada a primeira faculdade de medicina, que foi no Rio de Janeiro, em 5 de novembro de 1808, com o nome Escola Anatômica Medicina Cirúrgica, instalada no Hospital Militar. Lembrando também que no Brasil existiam as Santas Casas de Misericórdias, que faziam caridades e teve um vínculo muito forte com as entidades religiosas. Daí, então, teve a primeira Organização Nacional de Saúde Pública no Brasil, com o objetivo de manter a corte e a mão de obra saneada. Aí foi criado o provedor-mor da corte e do Estado. Quem era o provedor-mor? Ele tinha um cargo político de autoridade máxima, que administrava toda a saúde da corte e da mão de obra. O que tivemos de saúde pública no Brasil colônia? Então, primeiro, o Brasil colônia acabou em 1822, com o trabalho voltado para mudanças urbanas, tendo bastante melhorias, com calçamentos, iluminações, higiene. Daí começou a construção de periferias no Brasil. Então, o que tivemos na saúde pública durante o período colonial? Tivemos o combate a endemias rurais, que primeiro teve a primeira campanha sanitária brasileira, foi em Olinda e Recife, para combater a febre amarela. Tivemos ações sobre doenças transmissíveis, pouca assistência à saúde, poucos profissionais médicos e também tivemos a Santa Casa de Misericórdias.